Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E hoje o especial é de uma novela que fez muito sucesso. Vamos ver se vocês descobrem? Só vai na boa, só se dá bem. Só ouvir essa música que rapidamente as pessoas se remetem à novela Totalmente Demais. Exibida entre 2015 e 2016, a novela foi um grande sucesso. Reuniu grandes nomes e trouxe autores que até então ainda não tinham sido consagrados, que foi a Rosane e o Paulo Raume, que ainda eles já tinham escrito a temporada Sonhos de Malhação, porém eles ainda não eram autores consagrados. E Totalmente Demais veio para dar essa consagração a eles. A trama foi muito bem aceita pelo público, teve boa repercussão, uma grande audiência e trouxe de volta o prestígio para o horário das 7. Ainda mais prestígio, que o horário das 7 ele passou por problemas sim, mas não foi tão agravado quanto o horário das 9. O horário das 9 estava muito em uma situação muito pior. Então nós vamos aqui, a gente vai relembrar alguns personagens da trama. A trama de Totalmente Demais começa com a jovem Elisa, que vive no interior do estado, na cidade de Campo Largo, ou Campo alguma coisa, gente, é Campo alguma coisa. O que sabemos é que é uma cidade do interior do estado, e ela sonha poder dar uma vida melhor para sua mãe e seus irmãos, que vivem com o padrasto Dino, interpretado pelo Paulo Rocha, que é um grosseirão, que maltrata ela, que trata ela bem mal e que tem um olhar bem malicioso com ela desde que ela começou a crescer. E aí nós temos a Elisa, que tem esse conflito com o personagem que faz o padrasto dela, até que chega um momento que eles têm uma briga e ela precisa ir embora. Ela precisa ir embora, ela não decide, ela precisa ir embora daquela cidade, pois ele está ameaçando entregá-la para a polícia. Então ela foge com a ajuda da mãe, que dá dinheiro para ela, e ela vem para o Rio de Janeiro. Quando ela chega no Rio de Janeiro, ela procura uma pousada para ela ficar e guarda o dinheiro nessa pousada. Acaba que ela acaba sendo roubada e perde esse dinheiro. Então ela está numa cidade que ela não conhece, sem dinheiro. E é aí que entra o personagem Jonatas, do Felipe Simas. Jonatas conhece ela e logo se encanta pela sua beleza, pelo jeito de ser da Elisa. E aí ele começa a ajudar ela na rua, ele arruma um lugar para ela ficar, começa a cuidar dela e ajuda ela a sobreviver na rua, já que ela não tinha ainda vivido essa realidade. E aí ele começa a ajudar e surge uma grande amizade no início deles, e logo depois ele acaba desenvolvendo um sentimento maior por ela. Ela resiste a esse sentimento no início, mas depois ela acaba cedendo. E aí que entra a história do Totalmente Demais. Totalmente Demais, na novela, é um concurso criado pela revista Totalmente Demais. Aí o nome, gente. É um concurso criado pela revista da novela, que é chefiada pela Carolina, personagem de Juliana Paz, que em uma parceria com a Bastille, personagem que a herdeira da Bastille é a Viviane Pasmanter, a Lili, faz uma parceria com a revista Totalmente Demais para achar a nova garota propaganda da marca. E aí surge o concurso Garota Totalmente Demais. O Arthur, que é um dos protagonistas também, o Fábio Assunção, encontra a Elisa já no campo. Ela encontra ele encontra ela no interior. E ali ele já acha ela muito bonita, mas na cidade ele reencontra ela e ele faz uma aposta com a personagem Carolina de que ele conseguiria transformar aquela pedinte na vencedora do concurso Garota Totalmente Demais. E nisso ele inscreve ela no concurso Garota Totalmente Demais, e com o tempo ele decide que ela precisa morar com ele para ela conseguir adquirir alguns costumes para poder ter etiqueta para passar no concurso Garota Totalmente Demais. E toda a trama da novela gira em torno desse concurso Totalmente Demais, que nada mais é do que uma aposta do Arthur com a Carolina, e a Carolina não quer que o Arthur ganhe essa aposta, pois ela apostou o seu emprego na editora. Então, se o Arthur ganhar a aposta, que no caso seria a Elisa vencendo o concurso,
a Carolina teria que abrir mão da sua carreira. Então, e eles têm uma cláusula de que não pode sabotar. Então a Carolina começa a fazer uma amizade com a Cassandra, que é a personagem da Juliana Paz. A Cassandra, ela quer ganhar muito esse concurso e acaba que a Cassandra começa a sabotar a Elisa em algumas provas com o apoio da Carolina, só que a Carolina não pode aparecer, porque se ela aparecer dá problema, porque no contrato ela botou que não poderia existir sabotagens. E aí fica todo esse negócio de tentando sabotar a Elisa para ela não vencer esse concurso. A Cassandra é filha do Hugo, que é um ex-namorado da Carolina, que a Carolina namorou enquanto era pobre. E a Carolina fica o tempo todo tentando enterrar essa parte da história dela, porque ela ficou rica e ela tenta esquecer essa parte da vida anterior dela. Enquanto o Hugo ele ainda nutre um sentimento muito forte pela Carolina, ele ainda sente esse amor grande dentro dele. Continuando, nesse núcleo da Bastille, nós temos o Germano, que é o Humberto Martins, que é o marido de Lili. Ele fica dando em cima da Carolina o tempo todo, e a Carolina não sabe muito bem como sair dessa situação, porque ele é o patrocinador dela e ela precisa muito fechar esse patrocínio, porque é um patrocinador muito importante para a revista Totalmente Demais. Só que em determinado momento da trama, a Lili e a Carolina trabalham juntas. E a Carolina tem uma conversa franca com a Lili e elas começam a trabalhar juntas no concurso Garota Totalmente Demais. Aí nesse núcleo da Lili com o Germano nós temos o Fabinho, que é filho deles dois, mas ele é um pouco revoltado. Ele não concorda com os métodos usados pela empresa dos pais para a produção de seus produtos de beleza. Ele denuncia que a fábrica está poluindo o rio, ele faz protestos, se amarra a grades, mas é um personagem também de muitas camadas. Ele é um personagem muito... Ele caminha, às vezes ele está no lado do bem, às vezes ele está no lado do ruim, do mal, né, no caso, né, gente? No lado do mal. E o personagem fica caminhando entre esses dois mundos. Aqui a gente também pode ressaltar duas participações especiais que foram muito legais de acompanhar durante a novela, que foi do Reginaldo Faria e da Glória Menezes. O Reginaldo Faria fez o pai do Arthur e a Glória Menezes fez a mãe do Arthur, e eram personagens muito legais. O Reginaldo Faria, ele era um conquistador, e a Estelinha, ela veio para dar aulas de etiqueta pra Elisa, e ela era meio carrasca, sabe, na hora de dar as aulas, e geravam cenas muito divertidas, principalmente essa parceria da Marina Rui Barbosa com a Glória Menezes. Foi uma parceria que rendeu muito na novela. Foi muito legal de acompanhar. Ainda nesse núcleo do Humberto Martins com a Lili, com a Viviane Pasmanter, que é a Lili e o Germano, nós temos a filha deles, a Sofia, que morreu, supostamente, ela tinha um relacionamento com o Rafael, acabou que ela sofreu um acidente e morreu. E a mãe tem uma memória muito, muito preservada dela, uma memória de que ela era uma menina boa, uma menina justa. Só que no decorrer da trama, a gente descobre que a Sofia reaparece e a gente descobre que ela não era nada daquilo que a família pensava, que ela era uma menina que fazia várias coisas erradas e ela volta com tudo, querendo destruir a Elisa, que a Elisa, nessa altura da novela, já vai ter descoberto que ela é filha do Germano. E aí a irmã dela, a Sofia, volta com força total para tentar destruir a carreira da Elisa a todo custo. E aí que a gente descobre que a Sofia não era nada daquilo que a novela nos falava desde o início. No núcleo da revista Totalmente Demais, de redatores, nós temos a Lu, a personagem da Juliane Trivissol, que era uma blogueira e assistente pessoal da Carolina. E também rendeu cenas muito divertidas, porque ficava a Carolina ensinando as coisas para ela, dando mais broncas para ela. E ela era muito atrapalhada, ela era bem atrapalhada, para falar a verdade. E ela tinha um relacionamento com o Rafael, que era o fotógrafo da revista. E o Rafael, ele era muito mulherengo, então ele ficava traindo ela e ela sofria muito com isso. E a personagem, no finalzinho da história, conseguiu superar essa paixão que ela tinha pro Rafael e foi para outra. Ela terminou com o Jamaica, que é amigo do Fabinho, aquele que eu falei dos protestos.
O Jamaica é um amigo dele que também apoia essas causas pró-meio ambiente. E a Lu supera o Rafael e termina com o Jamaica. Aí no núcleo da Excalibur, que é o nome da agência do Arthur, nós temos o Max e a Adele. O Max, ele é o assistente e um booker do Arthur, e ele ajuda o Arthur com essas questões relacionadas aos modelos. Ele é um dos que ajudam a Elisa durante o concurso. E a Adele é a mesma coisa. A Adele trabalha lá e auxilia nesse processo de transformar a Elisa na garota totalmente demais. Ainda nesse núcleo da revista, nós temos a Lorena, que é a personagem da Adriana Biroli, que é uma eterna rival da Carol, que a Carol, quando subiu para ser a editora-chefe da revista Totalmente Mais, ela teve que puxar o tapete de alguém. E essa pessoa foi a Lorena, personagem da Adriana Biroli, que não gosta muito da Carol e faz de tudo para puxar o tapete da Carol para conseguir recuperar o seu cargo de editora-chefe. Continuando, no núcleo ainda da Carolina, a personagem tem muitas relações na novela. Nós temos Dorinha e Zé Pedro, que é um casal, e a Dorinha é irmã da Carolina, a irmã que ainda vive no bairro de Fátima, que era onde a Carolina morava antes de ficar rica. E a Dorinha é meio que essa conexão que a Carolina ainda tem com a vida antiga dela. Ela consegue relembrar as coisas. E a Dorinha fica o tempo todo frisando para a Carolina que ela tem que ter orgulho de onde ela veio. Ela precisa valorizar tudo que ela teve antes dela ser rica. E dá muito valor à família. A Dorinha sempre tecla nessa tecla. Tecla nessa tecla. É isso aí, gente. Eu vou ficar repetindo palavra mesmo. Ela tecla nisso de que a Carolina precisa dar valor à família dela. E é isso. Aí agora, para encerrar essa parte do núcleo da Carolina, a gente vê desde o início da novela que a Carolina tem um desejo muito grande de ser mãe. Ela quer ser mãe, ela quer ter um filho. Só que o Arthur não quer. E ele não conta pra ela que ele fez cirurgia e que ele não pode ter filho. E aí a Carolina fica com essa falsa esperança de que ela vai ter um filho. E é muito triste acompanhar isso, porque é uma personagem que ela quer muito isso. Apesar de todas as vilanias que ela faz, a gente torce pela Carolina, a gente quer que ela consiga ter esse filho. E aí, no decorrer da novela, ela adota uma criança, que foi muito bonita a relação que ela teve com essa criança desde o início da novela. Foi muito legal de ver. No núcleo de Curicica, nós temos alguns personagens também muito carismáticos. Nós temos a Rosângela, que é a mãe do Jonatas. E a Rosângela, gente, é muito engraçada. Ela cuida de seus filhos, faz comida pra fora. E é uma personagem que tá o tempo todo tentando ajudar. Ela é muito legal também. E ela também tem aquele lado do humor, né? Que ela tem uma relação de amor e ódio com o ex-marido, o Floresval, interpretado pelo Arilton Graça. E ele é muito mulherengo, ela sabe disso, mas ele fica tentando retomar essa relação com ela. Ela tem 3 filhos, a Jennifer, que é... ela quer ser rainha do funk. Nós temos o Wesley, que no decorrer da trama fica paraplégico, também foi uma trama bem interessante de acompanhar, que ele acaba na cadeira de rodas e foi bem difícil para ele poder voltar a andar. E agora a gente também tem o Bola, que é o filho mais novo. Ele é irmão do Wesley. E ele compõe as letras de funk da irmã dele, a Jennifer, que quer ser a rainha de funk. Agora, ainda nesse núcleo de Curicica, nós temos o personagem Montanha, interpretado pelo cantor Tony Garrido, que faz uma espécie de projeto social na comunidade com o futebol para tentar transformar um pouco a vida dos jovens ali. E é muito legal de acompanhar. Esse núcleo tem uma mensagem muito positiva. Nós temos a Natasha Lavínia Blazak, que é a mãe é a ex-mulher do Arthur e mãe da filha dele, a Jojo. E é uma personagem que ela vira e mexe, ela é recorrente. Ela aparece para as questões do concurso. Ela entra no concurso, ela ajuda a Elisa também em alguns momentos com essa coisa de modelo, já que ela é uma ex-modelo. E agora a personagem Jojo, que é a filha do Arthur. Ela é roqueira, se veste de preto.
E ela tem uma relação assim bem ruim com o pai, né? O pai não dá muita atenção pra ela e ela sente falta dessa atenção. Então ela fica o tempo todo frisando pra ele que ele não tá sendo um bom pai, que ele precisa melhorar isso, que eles precisam ter uma relação mais forte. E aí e é muito legal porque é um núcleo de humor também, né? Mas mostra é um núcleo de humor e drama, né? Porque ela tem momentos que ela fica realmente triste por não ter essa relação que ela gostaria com o pai dela, mas também gera cenas muito divertidas de acompanhar. Nós temos a Gilda também, que é a mãe da Elisa, que fica no interior morando com o Dino, que é o padrasto da Elisa. E a Gilda, ela trabalhava na casa do Germano, ele traiu a Lili e ficou com ela. Por isso ele é o pai da Elisa. Ele foi embora, ela não contou pra ele que ele tinha uma filha. Só que no decorrer da novela ele descobre que ele sim tinha uma filha. Então, deixa eu ver se eu esqueci algum personagem. Então agora que a gente já falou da maioria dos personagens, pelo menos os principais, nós vamos focar no quadrado amoroso, que era formado por Elisa, Jonatas, Arthur e Carolina. Carolina era o par inicial do Arthur, mas o Arthur acaba desenvolvendo uma paixão pela Elisa. Então acabou surgindo o casal Jolisa e Arlisa, que era uma briga de shipper imensa no Twitter. Era o tempo todo as pessoas falando sobre estou torcendo para Arthur e Jonas, meu Deus, gente. Arthur e Elisa, ou Elisa e Jonatas. E foi o final, ninguém sabia com quem que a Elisa ia ficar. A gente já imaginava que ia ser com o Jonatas, né? Porque foi o primeiro casal, né? Geralmente termina com o primeiro casal. Mas a gente também torceu bastante pelo casal da Elisa com o Arthur. E esse foi o grande plot do final da novela. A gente não sabia se ia ser Arthur e Elisa ou se seria Elisa e Jonatas. No final foi Elisa e Jonatas, foi um final incrível também e muito legal de acompanhar. A Carolina, no final, como a gente já falou aqui, conseguiu adotar a criança que ela queria e conseguiu ficar com o Arthur, né, que ela foi o grande amor dela desde o início da novela. Então foi uma parte também muito legal de acompanhar. Então, gente, basicamente essas foram algumas histórias de Totalmente Demais. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês comentem aqui embaixo. É só deixar aqui na aba de comentários que eu vou ler todos vocês. Vou deixar meu e-mail aqui na tela, ó, mateusmacedo568lo@gmail.com, para quem quiser entrar em contato ou falar qualquer coisa. E deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.